Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. A igreja celebra a festa dos apóstolos São Simão e São Judas. E o texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e para serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, os apóstolos Simão e Judas Tadeu são os dois menos conhecidos do grupo dos 12. De Simão, só sabemos que ele nasceu em Caná, na Galileia, e que ele era chamado de o Zelota. Muito provavelmente porque ele tinha alguma vinculação com o grupo dos zelotas, que se caracterizava pela luta armada contra o Império Romano, por causa do zelo, por causa da fé, da piedade, em nome do Senhor nosso Deus. Judas é conhecido como Tadeu ou filho de Tiago. Aqui, no texto de Lucas, ele é chamado de Judas, filho de Tiago. Sabemos também muito pouco sobre ele. Temos um detalhe no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Aí ele faz uma intervenção e como que desejaria, nesse momento da última ceia, que Jesus se manifestasse somente aos discípulos e não ao mundo. É esta a pergunta que ele faz a Jesus. E é atribuída a Judas uma carta, a carta de Judas, um escrito do Novo Testamento. Nesta carta, São Judas combate seitas heréticas, doutrinais, e também ele pede que a igreja viva a partir de bons costumes, desenvolva bons costumes no seio das comunidades eclesiais. Mas o que diz o texto do Evangelho de hoje? Como é característica de Lucas, antes das suas grandes decisões, Jesus sempre se retira à montanha para orar. Pois bem, Jesus foi à montanha para rezar. É a primeira observação, é a primeira informação que Lucas nos dá. Ele passou a noite toda em oração a Deus
e no final escolheu, dentre todos os seus discípulos, ele escolheu 12 a quem deu o nome de apóstolos, isto é, enviados. Apóstolos significa enviados ou missionários. E aí temos a lista, o grupo dos 12, como nós conhecemos. Simão e o seu irmão André, Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Simão e André são filhos de Jonas ou de João. Filipe e Bartolomeu. Mateus, que é cobrador de impostos. Tomé, conhecemos Tomé sobretudo por aquela cena depois da ressurreição. O outro Tiago, este filho de Alfeu. Simão, o Zelota, cuja festa celebramos hoje. E os 2 Judas. Judas, filho de Tiago, ou Judas Tadeu, cuja festa celebramos hoje. E, finalmente, Judas Iscariotes. Na descida da montanha, estamos no capítulo 6 de Lucas. Jesus encontrou um lugar plano, uma planície. Aí estavam muitos dos seus discípulos e também uma grande multidão. E aí encontramos o famoso Sermão da Planície, característica do Evangelho de Lucas. Multidões de todas as partes, especialmente da Judeia e da região da Cirofenícia, de Tiro e de Sidônia, acorrem a Jesus. Lucas diz, para quê? Estas multidões querem ouvir a pregação do Evangelho, portanto, o ministério público de Jesus se caracteriza bastante pela pregação da palavra de Deus. E também as multidões querem ser curadas de suas enfermidades. Algumas pessoas, pelo poder da fé, querem somente tocar em Jesus, nem que seja na barra da sua túnica. É bonito perceber estes 2 elementos. Jesus, que escolhe 12 dentre os seus discípulos depois de orar, a escolha é aprofundada na relação de intimidade com o Deus da vida. E segundo, em que consiste o ministério público de Jesus? Pregar a palavra e curar os doentes. Celebremos então a festa destes 2 apóstolos. Na verdade, celebramos a festa de todos os apóstolos. Nossa igreja é uma igreja apostólica. A pedra fundamental é Jesus, mas, como diz São Paulo, nós temos os apóstolos como alicerce da história, da tradição viva da igreja, e os bispos são sucessores destes mesmos apóstolos, responsáveis pela pregação do Evangelho e por levar a missão de Jesus aos 4 cantos do mundo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, nessa igreja apostólica, isto é, uma igreja missionária. Também nós continuemos a mesma missão dos apóstolos: pregar a palavra de Deus e fazer o bem. Um abraço, até amanhã. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.